Enquanto crescia, éramos só eu e minha mãe. Meu pai desistiu quando eu ainda era criança, uma lembrança desbotada, nada além disso. Minha mãe trabalhava duro, fazia malabarismos com vários empregos para nos manter de pé e garantir que eu pudesse estudar. Por causa dos sacrifícios dela, consegui uma bolsa de estudos que me ajudou a terminar a faculdade sem acumular a montanha de dívidas que tanta gente tem hoje em dia. Estudei administração de empresas, movido por uma mistura de ambição e medo de passar pelas mesmas dificuldades financeiras que vivemos quando eu era pequeno. Depois de me formar, ajeitei minha vida e me mudei para a cidade. O começo foi difícil, um apartamento minúsculo, noites em claro, sobrevivendo com miojo mais vezes do que gostaria de admitir. Mas consegui um emprego em uma grande empresa. Comecei como júnior e, com muito esforço, fui subindo. Alguns anos depois, não estava apenas trabalhando lá, eu estava administrando um departamento inteiro. Não era só um emprego, era o meu território. E eu sempre fazia questão de que todos da equipe soubessem que eram valorizados. Tem que liderar com respeito, eu dizia nos treinamentos para os novatos. Trate este trabalho como se fosse seu e, em pouco tempo, você não será só parte da equipe, você estará liderando a equipe. Nosso time era forte, um grupo de gente boa. Quando fui indicado para chefe do departamento, fomos ao nosso bar favorito comemorar. Nada chique, apenas um lugar aconchegante, com cerveja gelada e muitas risadas. Um brinde a Erika, nossa chefe. Marco, um dos meus colegas mais antigos, levantou o copo. Os outros acompanharam, e o tilintar dos copos se misturou ao burburinho do bar. Obrigada, pessoal. Estamos juntos nessa. Levantei meu copo e sorri. Aqui está para chutarmos traseiros e anotarmos nomes. A equipe vibrou, brindando com entusiasmo. Entre tapas nas costas e risadas, foi quando eu notei. Jake. Ele me pegou olhando e veio até mim com um sorriso capaz de desestabilizar qualquer um. Não pude deixar de notar a celebração. Qual a ocasião? Perguntou, encostado no balcão. Só um pequeno avanço na carreira. Acabei de ser promovida a chefe do meu departamento, respondi, tentando não soar convencida. Impressionante. Deve ser um trabalho e tanto, ele disse, acenando com a cabeça, como quem realmente entendia o peso daquilo. Sou Jake, a propósito. Erika, prazer em conhecê-lo, Jake. Começamos a conversar, e logo a conversa tomou um rumo mais sério do que eu imaginava para aquela noite. Descobri que Jake era financista, sabia lidar com números, assim como eu sabia lidar com planejamento estratégico. E, sem perceber, os próximos 6 meses da minha vida já estavam começando a ser traçados ali. O que começou como encontros casuais logo virou fins de semana juntos. E, antes que eu percebesse, já passava mais tempo na casa dele do que na minha. Jake tinha um apartamento incrível. Tetos altos, uma vista de tirar o fôlego e um conforto que meu apertado e velho aluguel jamais poderia oferecer. Uma noite, enquanto olhávamos as luzes da cidade da varanda, ele se virou para mim com um olhar sério, bem diferente do seu jeito sempre brincalhão. Pegou minhas mãos e, no mesmo instante, senti a energia nervosa que vibrava entre nós. Erika, esses últimos meses com você foram os melhores da minha vida. Sei que pode parecer rápido, mas quando a gente simplesmente sabe. A voz dele tinha uma mistura de certeza e esperança. Meu coração começou a disparar, e, de repente, a paisagem urbana ficou um pouco embaçada. Então, ele tirou uma pequena caixa do bolso da jaqueta e a abriu. Lá dentro, um anel brilhava, captando a luz de um jeito perfeito quase tanto quanto os olhos dele. Você quer se casar comigo? Sim, Jake. Absolutamente sim. Minha voz saiu embargada pela emoção, mas firme. E, assim, eu estava noiva. Noiva de um homem que realmente me via. Que amava todas as partes de mim, até mesmo aquelas mais duras, aquelas que a vida tinha moldado como aço. No dia em que fui conhecer os pais de Jake, meu estômago estava em nós. Enquanto ele dirigia até a casa deles, a sensação de nervosismo só aumentava. E então eu vi. A mansão se estendia diante de nós, com uma entrada tão longa que parecia maior do que todo o meu quarteirão. Foi nesse momento que me dei conta, essas pessoas não eram apenas ricas, elas eram ricas. Ao sair do carro, senti o peso daquele lugar. A casa parecia saída de um antigo filme britânico, toda de tijolos, coberta de era, com gárgulas esculpidas no alto, nos observando como se soubessem que eu não pertencia ali. Jake apertou minha mão enquanto caminhávamos até as enormes portas de carvalho. Você vai ficar bem, Erika, ele sussurrou.
Mas sua voz soava como se ele estivesse tentando se convencer disso também. A porta se abriu. E lá estavam eles, senhor e senhora. O terno do Sr. Hargrove provavelmente custava mais do que o meu aluguel, e o vestido da Sra. Hargrove parecia ter saído de uma revista. O saguão da mansão era enorme, com um lustre no alto que brilhava como uma constelação. As paredes estavam cobertas de retratos de pessoas com expressões severas, todas acompanhadas de títulos formais como Senhor e Senhora. Erika, que prazer finalmente conhecê-la. Sou Charles, e esta é minha esposa, Eleanor, disse o Sr. Hargrove, com uma voz suave, mas fria. Havia um leve toque de sotaque inglês que parecia ensaiado. A Sra. Hargrove me lançou um sorriso que não alcançou seus olhos. Por favor, me acompanhe, consegui dizer, tentando manter a compostura enquanto seguíamos para a sala de jantar. Jake sussurrava rapidamente dicas sobre qual talher usar para cada prato, mas suas palavras se embaralhavam na minha cabeça. O jantar foi servido, e o ambiente parecia um freezer não pela temperatura, mas pelo ar carregado de julgamento. O Sr. Hargrove apontou para um grande retrato na parede, de um homem de expressão dura e barba espessa. Esse é o Sr. Reginald Hargrove, um ancestral direto da Inglaterra. Ele veio para cá nos anos 1800 para estabelecer nossa família, disse com orgulho. Uau, realmente impressionante, tentei soar entusiasmada, mas era difícil engolir qualquer coisa com a sensação de que cada movimento meu estava sendo analisado. Peguei o que achei ser o garfo de salada, mas o silêncio que se seguiu me disse que eu tinha cometido um erro. Olhei para Jake, pedindo ajuda com os olhos, mas antes que ele pudesse me socorrer, a voz cortante da Sra. Hargrove atravessou a mesa. Talvez as coisas sejam feitas de forma diferente de onde você vem, querida. Cada palavra dela era afiada e precisa. Desculpe, ainda estou me acostumando com tudo isso, murmurei, sentindo meu rosto queimar de vergonha. Jake tentou aliviar a situação contando uma história sobre nós, mas seus pais pareciam mais interessados em assistir minha luta com a colher de sobremesa. A cada prato servido, eu me sentia menor. O olhar pesado deles pesava sobre meus ombros. Depois do jantar gelado, todos nos reunimos na imensa sala de estar. Tapetes felpudos e cortinas pesadas deixavam o ambiente ainda mais sufocante do que a sala de jantar. Afundei em uma das cadeiras ornamentadas, me sentindo como uma peça de museu em uma exposição sobre plebeus. A Sra. Hargrove. A Sra. Hargrove sentou-se elegantemente na ponta da cadeira e inclinou-se para frente. Erika, querida, conte-nos mais sobre sua família. Imagino que sua educação tenha sido bem diferente da nossa. Hesitei, sentindo o olhar tenso de Jake sobre mim. Bem, éramos só eu e minha mãe, na maior parte do tempo. Meu pai foi embora quando eu ainda era muito jovem, então não me lembro muito dele. Minha mãe fez de tudo para me criar sozinha. Ela é enfermeira. A sala mergulhou em um silêncio pesado. De repente, a Sra. Hargrove se levantou bruscamente, arrastando a cadeira pelo chão de madeira num som agudo, quase um grito. Isso é inaceitável. Declarou, sua voz carregada de desgosto. Somos descendentes de uma antiga linhagem inglesa. Temos padrões. Temos tradições. Não permitirei que meu único filho se case com alguém sem pedigree ou sem conhecimento da própria linhagem. O Sr. Hargrove, que até então apenas observava em silêncio, finalmente falou. Suas palavras eram calculadas, cada uma caindo como um peso. É essencial para nós que nossos laços familiares sejam fortes e bem documentados. Erika, você ao menos consegue citar o nome dos seus bisavós? Senti meu rosto esquentar. O constrangimento me corroía. Eu, só sei sobre meus avós maternos, confessei, minha voz quase um sussurro. O Sr. Hargrove revirou os olhos, deixando claro seu desprezo. Era exatamente isso que temíamos, murmurou. Jake finalmente interveio. Sua voz era firme, mas carregava um tom de súplica. Mãe, pai, por favor. Erika é gentil, trabalhadora, e ela me ama. Não é isso que deveria importar? O olhar da Sra. Hargrove era de puro aço. Respeito e adesão aos nossos padrões familiares é o que importa, Jacob. Se Erika vai fazer parte desta família, ela precisa aprender nossos costumes. Ela precisa respeitar de onde está vindo. Fez uma pausa antes de completar, com um veneno sutil na voz. Mesmo que seja de um lugar insignificante. Suas palavras cortaram como lâminas. Os sentimentos calorosos do início da noite haviam desaparecido. Mas Jake continuava me olhando, seus olhos implorando para que eu simplesmente concordasse. Respirei fundo e, relutantemente, balancei a cabeça.
Tudo bem, disse, tentando manter minha voz firme. Eu vou aprender sobre sua família e suas tradições. A senhora Hargrove pareceu satisfeita com minha concessão. Ótimo. Você começará se familiarizando com nossa árvore genealógica e entendendo quem são as pessoas naqueles retratos. Não se trata apenas de nomes, Erika, mas de respeito pela nossa linhagem. Enquanto continuavam falando sobre suas expectativas, senti algo dentro de mim se apagar. O que deveria ter sido um simples jantar de boas-vindas se transformou em uma verdadeira prova de fogo. Eu tinha concordado com suas exigências, sim. Mas a que custo? Enquanto a sala se enchia de conversas sobre ancestrais e feitos nobres, não pude evitar a sensação de que eu não pertencia àquele mundo. E, pior, comecei a sentir que talvez não conhecesse algumas partes de Jake, aquelas que estavam tão fortemente ligadas a essa família. Os dias seguintes ao jantar foram um verdadeiro turbilhão. Mal tive tempo de respirar entre meu trabalho e a série de aulas de etiqueta e estilo que o senhor e a senhora Hargrove insistiram que eu fizesse. Meu dia começava antes do nascer do sol, com o som insistente do alarme, e terminava tarde da noite, me deixando exausta, como um zumbi. Cotovelos fora da mesa, Erika, a instrutora de etiqueta, me corrigiu gentilmente durante uma das aulas. E lembre-se, a colher de sopa deve se afastar de você quando for pegar algo. Assenti, tentando imitar seus movimentos, mas minha mente estava em 1 milhão de outros lugares. O trabalho estava se acumulando no escritório. Os preparativos do casamento pareciam intermináveis. Você está indo bem, disse a instrutora, mas eu não tinha certeza se realmente estava. Ela sorriu com gentileza, sua voz suave e tranquilizadora. Essas coisas levam tempo para se tornarem naturais. Retribui com um sorriso fraco. Obrigada, é só que, é muita coisa, sabe? Como se estivesse esperando o momento certo, meu telefone tocou. Era minha mãe. Com licença, murmurei, saindo para atender. Apertei o telefone contra o ouvido enquanto tentava encontrar um canto tranquilo naquela cidade sempre movimentada. Oi, mãe, cumprimentei, minha voz mais cansada do que eu pretendia. Erika, querida. Como estão indo os preparativos do casamento? Ela parecia animada, mas havia um toque de preocupação em sua voz. Hesitei. Não queria deixá-la preocupada. Está tudo bem. Aprendendo bastante, até já sei valsar. Tentei manter o tom leve. Houve uma pausa. Eu sabia que ela não tinha se convencido. Você parece exausta, querida. Está descansando o suficiente? Você sabe que isso não deveria ser tão difícil, né? Você precisa cuidar de si mesma. Soltei uma risada fraca. Vou tentar, mãe, mas tem tanta coisa acontecendo agora. Aulas de etiqueta, aulas de dança, trabalho, o planejamento do casamento. Só não se esqueça do que realmente importa, Erika. No fim das contas, é sobre você e Jake. Não sobre todas essas regras e tradições. Suas palavras foram um alívio. Mas, assim que desligamos, o peso da realidade voltou para meus ombros. Eu estava presa em um cabo de guerra entre agradar os pais de Jake e manter minha sanidade. Todo dia parecia uma maratona sem linha de chegada. Voltei para dentro e retomei meu treinamento. A voz da instrutora virou um ruído de fundo monótono enquanto eu praticava a maneira correta de segurar uma taça de vinho. Segure pela haste, nunca pela taça, ela corrigiu. Nos raros momentos de descanso, me pegava olhando para o teto, me perguntando se tudo isso valia a pena. O escrutínio constante. As aulas intermináveis. Os olhares frios do senhor e da senhora Hargrove. Sempre que eu cometia um deslize, o que acontecia mais vezes do que eu gostaria de admitir, sentia o olhar frio dos Hargrove sobre mim. Numa noite, quando eu já estava quase pegando no sono, meu telefone vibrou. Era Jake. Sua mensagem iluminou a tela. Como foi seu dia? Sinto sua falta. Olhei para as palavras, meus dedos pairando sobre o teclado. Eu queria contar tudo. Queria desabafar sobre o cansaço, as frustrações, os medos, mas me segurei. Em vez disso, digitei algo simples. Sinto sua falta também. Dia longo, mas tudo bem. Quando coloquei o telefone de lado, o silêncio do meu apartamento pareceu esmagador. Seria assim daqui pra frente? Empurrando a exaustão para debaixo do tapete, sorrindo apesar do estresse, tudo para tentar me encaixar em um mundo que parecia cada vez mais estranho para mim? O grande dia finalmente chegou. O salão estava lotado de flores, vestidos luxuosos e os rostos da alta sociedade circulando ao redor, avaliando cada detalhe.
Meu estômago estava um nó enquanto eu ficava ali, dentro do meu longo vestido branco esvoaçante, tentando respirar fundo. Minha mãe se aproximou, ajeitou um cacho solto na minha testa e sorriu com ternura. Vai ficar tudo bem, Erika. Queria acreditar nela. Mas, no momento em que a cerimônia começou, qualquer esperança de um casamento tranquilo evaporou. Os pais de Jake estavam em guerra. O Sr. Hargrove cumprimentava os convidados com arrogância, como se estivesse oferecendo um espetáculo. A Sra. Hargrove, por outro lado, fazia questão de apontar para qualquer um que passasse como eles haviam feito tudo perfeitamente. Enquanto os convidados se acomodavam, eu tentava, inutilmente, me misturar. Mas a Sra. Hargrove me puxou de lado com um sorriso frio. Erika, querida, certifique-se de que nossos amigos estejam bem servidos. Pegue algumas bebidas, seja uma boa menina. Ela gesticulou para um grupo de senhores idosos que discutiam política em voz alta. Mas eu tentei argumentar, apenas para ser cortada pelo olhar afiado dela. Sem mas. Você já é praticamente da família. Mostre um pouco de iniciativa. Engoli em seco e, relutante, comecei a carregar bandejas de champanhe e aperitivos entre as mesas. Meu vestido arrastava atrás de mim, pesado, tornando tudo ainda pior. Eu me sentia mais como uma serva do que como uma noiva. No meio da sala, vi Jake rindo e conversando, completamente alheio à situação, enquanto eu passava mais uma rodada de bebidas. De repente, ouvi a voz da Sra. Hargrove se destacar no burburinho da festa. Erika estará nos servindo esta noite. É um bom treino para ela, vocês não acham? Seu tom era condescendente, seus olhos varrendo a multidão em busca de aprovação. Aquilo foi a gota d'água. Aproximei-me dela, minhas mãos tremendo levemente, mas minha voz firme. Eu não sou garçonete no meu próprio casamento. Há funcionários para isso. A Sra. Hargrove arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa. Você deveria ser grata por termos permitido que uma garota tão simples fizesse parte da nossa família. Lembre-se do seu lugar, Erika. Suas palavras cortaram como facas. Senti o rosto arder de raiva. Este é o meu casamento, não um espetáculo para os seus amigos. Rebati, minha voz saindo mais alta do que o esperado. O salão mergulhou em silêncio. Todos os olhares estavam voltados para nós. Jake, que havia acabado de pegar uma taça de champanhe, tropeçou ao ouvir o final da nossa discussão. O que está acontecendo aqui? Perguntou, confuso. Jake desviou o olhar, sem realmente me encarar. Sua mãe está me tratando como uma empregada no nosso casamento, Jake. Isso não é o que esse dia deveria ser. Soltei, minha frustração transbordando. Ele olhou de mim para a mãe, sua expressão se fechando. Erika, por que você está fazendo uma cena? Só faça o que minha mãe pediu. Não é grande coisa. Meu coração afundou. Não é grande coisa. Jake, este é o nosso dia. E sua mãe está arruinando tudo. Minha voz tremia de indignação e mágoa. Ele suspirou, tomou um longo gole do champanhe e então disse. Olha, Erika. Você deveria estar feliz que eu te escolhi. Havia muitas garotas melhores que você. Mais bonitas. Mais ricas. Você está fazendo tempestade em copo d'água. As palavras foram um soco no estômago. Senti como se tivesse levado um tapa. Dei um passo para trás, chocada, enquanto a realidade me atingia em cheio. O homem que eu amava. O homem com quem eu estava prestes a casar. Nunca me viu como uma parceira. Para ele, eu era apenas um acessório. Algo para ser moldado e encaixado na imagem perfeita que os pais dele queriam. Apertei meu buquê com força, tentando não desmoronar ali mesmo. Foi quando senti a presença da minha mãe. Ela se aproximou, me envolveu nos braços num abraço firme, do tipo que parecia segurar o mundo inteiro longe de mim. Filha. Você ama esse homem? Você realmente quer casar com ele? Sussurrou, sua voz cheia de preocupação. Engoli em seco, meu peito apertado. Balancei a cabeça, mal conseguindo encontrar forças para responder. Não, mãe. Eu não posso. Eu não quero. Mamãe assentiu, seu olhar determinado. Eu conhecia bem aquele jeito. Com delicadeza, pegou o buquê das minhas mãos e me guiou até uma cadeira. Seu toque era firme. Reconfortante. E, pela primeira vez naquela noite, eu senti que poderia respirar.
Então, com uma alegria surpreendente, minha mãe se aproximou do DJ, pegou o microfone e se virou para a multidão reunida. Senhoras e senhores, posso ter sua atenção, por favor? Sua voz clara e firme cortou os murmúrios, atraindo todos os olhares na sala. Um silêncio pesado se instalou, daquele tipo que precede uma tempestade. Ela respirou fundo e encarou diretamente o senhor e a senhora Hargrove. Tenho algo importante para compartilhar. Algo sobre verdade e fingimento. Seu olhar era inabalável. Eu estudei na mesma escola que Charles e Eleanor Hargrove. Naquela época, eles não tinham sotaque inglês nem se gabavam de ter sangue nobre. Suas famílias eram pessoas trabalhadoras, assim como a nossa. Um murmúrio atravessou a multidão. O pai de Charles era mecânico. A mãe de Eleanor servia mesas no restaurante local. Ela fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Os retratos, os sotaques, o sobrenome. Eles compraram tudo isso para inventar um passado que escondesse de onde realmente vieram. A sala explodiu em sussurros. Os convidados se viraram para encarar os Hargrove, seus rostos misturando choque e descrença. A senhora Hargrove se levantou, o rosto vermelho, a fachada aristocrática desmoronando. Isso é um absurdo. Mas minha mãe ainda não tinha terminado. Vocês passaram a vida fingindo ser algo que não são e, ainda assim, tiveram a audácia de julgar minha filha com base em uma mentira? Erika vale 1000 vezes mais do que seus títulos falsos. Porque ela é real. Algo que vocês há muito esqueceram como ser. Os sussurros da plateia aumentaram, e os olhares de curiosidade logo se transformaram em desprezo enquanto todos observavam os Hargrove. O Sr. Hargrove tentou falar, mas seu sotaque escorregou para algo menos refinado, mais desesperado. Fizemos o que achamos que era melhor. Melhor para quem? Minha mãe o interrompeu, sua voz afiada como uma lâmina. Para o seu filho? Para a sociedade? Ou apenas para alimentar o seu próprio orgulho superficial? O confronto fez com que todos na sala parassem para assistir. O burburinho aumentava, e o ar estava carregado de tensão e revelações. O Sr. Hargrove parecia encolher diante de todos, sua falsa grandeza se dissolvendo no ar, deixando apenas a verdade nua e crua de suas origens. Jake estava furioso. Seu rosto se contorcia entre choque e raiva enquanto ele vinha até mim. Sua voz saiu baixa, mas cortante, enquanto ele se inclinava para perto. Você arruinou tudo, Erika. Você desonrou minha família, e agora quer saber se eu ainda quero me casar com você depois desse espetáculo? As palavras dele doeram, mas antes que eu pudesse responder, ele agarrou meu braço, puxando-me com força. Eu vou te ensinar a ser uma boa esposa. Uma que sabe seu lugar, e obedece. Sua ameaça ficou no ar, pesada e arrepiante. Um arrepio percorreu minha espinha. Com toda minha força, puxei meu braço para trás, me afastando dele. O salão ficou em um silêncio mortal. Todos os olhos estavam em nós agora. Este era o homem com quem eu pretendia me casar. Esta era a família a qual eu quase me uni. Não. Esta não poderia ser minha vida. Respirei fundo e senti a força da minha mãe dentro de mim. Levantei o queixo e, em voz alta, para que todos ouvissem, anunciei. Não haverá casamento. Um murmúrio percorreu a sala. E lamento profundamente por um dia ter considerado me casar com um idiota como você. Alguém que combina perfeitamente com a arrogância e o fingimento dos seus pais. Os convidados começaram a cochichar. Alguns pareciam chocados. Outros, pareciam aliviados. Jake ficou parado, de boca aberta, como se tentasse pegar as palavras de volta e enfiá-las na minha boca. Minha mãe veio até mim, sua presença como um escudo protetor contra o caos. Juntas, caminhamos pela multidão, de cabeça erguida. Nas semanas que se seguiram, a queda dos Hargrove se espalhou pela cidade. A farsa da sua linhagem e seu prestígio na alta sociedade desmoronaram como um castelo de cartas ao vento. As mesmas pessoas que antes os bajulavam agora atravessavam a rua para evitar sua vergonha. Eles venderam a mansão e foram embora, buscando um novo começo em algum lugar onde seu passado não os assombrasse. Quanto a Jake, houve rumores de que ele estava afundando, passando as noites em bares, tentando afogar o escândalo na bebida. Se era verdade ou não, pouco me importava. Ele havia mostrado suas verdadeiras cores, e eram escuras demais para que eu quisesse olhar para trás. Obrigada, mãe. Eu disse a ela, uma noite, enquanto estávamos sentadas na nossa sala simples. Um contraste gritante com a falsa opulência com a qual eu quase me casei. Pelo quê?
Ela perguntou. Por tudo. Por estar lá. Por me defender. Por me ajudar a ver a verdade antes que fosse tarde demais. Ela pegou minha mão e apertou suavemente. Eu sempre estarei aqui, Erika. Você é minha filha, e eu a criei para ser forte e verdadeira. Nenhum homem, nenhuma família pode fazer de você menos do que você é. Ficamos ali sentadas, em silêncio, enquanto a TV murmurava ao fundo. E, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre. Uma sensação de normalidade voltou à minha vida, e, para minha surpresa, era revigorante. Eu tinha perdido um noivo, mas recuperei minha liberdade, meu respeito próprio e, o mais importante, meu futuro. Depois de todo o desastre do casamento, voltar ao trabalho parecia um refúgio seguro. Meus colegas, que já tinham ouvido falar do caos, foram extremamente solidários. Erika, você se esquivou de uma bala, garota. Disse Marco assim que entrei no escritório. Ele estava encostado na minha mesa, segurando uma xícara fumegante de café, que me entregou como uma espécie de presente de boas-vindas. Obrigada, Marco. É bom estar de volta. Respondi, pegando o café e saboreando o calor amargo e familiar. E sim, aquela bala era mais para um canhão. Um canhão? Eu diria uma bomba nuclear. Jane entrou na conversa do outro lado da sala. Qualquer homem que faz a própria noiva servir convidados no casamento não merece uma esposa. Você merece muito mais, amiga. Sorri, grata pela camaradagem. Também acho. É bom estar de volta a um lugar onde sou valorizada pelo que faço, e não pela família com quem quase me casei. Os dias viraram semanas e o apoio dos meus amigos nunca vacilou. Foi nesse período de reconstrução que conheci Brian. Ele era amigo de um amigo, sem grandes histórias de família ou fortuna. Apenas um cara genuíno, com um sorriso fácil e uma leveza contagiante. Nos encontramos em uma pequena reunião, nada extravagante. Apenas um grupo de amigos se reunindo em um sábado à tarde. Ele estava lá, rindo de alguma piada boba, quando entrei. Ah, então você é a famosa Erika. Ele disse, se levantando para me cumprimentar. Já ouvi muito sobre você. Só coisas boas, eu prometo. Sorri, divertida. Obrigada, Brian. Espero que não tenham exagerado muito. Espero que não tenham exagerado muito. Respondi, tentando acompanhar o jeito leve e descontraído de Brian. Nos demos bem instantaneamente. A família dele era o oposto dos Hargrove. Na primeira vez que conheci seus pais, fui recebida com abraços calorosos e sorrisos genuínos. Erika, estamos muito felizes que o Brian tenha encontrado alguém que o faz tão bem. Disse a mãe dele, me puxando para um abraço assim que entrei pela porta. Foi revigorante. Nada de formalidades exageradas, nenhuma pretensão, nenhuma cobrança. Apenas respeito mútuo e aceitação. Brian e eu não estávamos com pressa. Estávamos aproveitando o tempo para nos conhecer de verdade, sem pressões. No trabalho, minha vida também estava mudando. Um dia, meu chefe me chamou ao escritório. Erika, só queria dizer que todos aqui notaram como você lidou com tudo. Não foi fácil, mas, mesmo assim, você conseguiu manter seu desempenho impecável. Assenti, sem saber exatamente para onde aquela conversa estava indo. Achamos que é hora de mais uma promoção. Você provou que consegue enfrentar qualquer desafio, e sua liderança nunca vacilou. Ao sair do escritório, senti uma onda de orgulho. Com um novo relacionamento nascendo, uma carreira em ascensão e o respeito daqueles que realmente importavam para mim, finalmente senti que estava exatamente onde deveria estar.